Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o conceito de domínio, contradomínio e imagem. Tá? Quando a gente trabalha com função, a gente tem que tratar esses conceitos, tá? Porque foi falado na aula de funções que função é uma lei que associa dois conjuntos, né? Mas só que não associa de qualquer forma. Tá? Tem um determinado conjunto ali que ela pode associar e tem um que ela talvez não possa associar. Então, a gente vai agora entender um pouco do conceito de domínio, contradomínio e imagem. Domínio de uma função, basicamente, são todos os valores que satisfazem a função. Tá? Contradomínio é o conjunto formado onde esses valores vão cair, né? E a imagem são exatamente todo o valor que vai ser imagem, que vai satisfazer a função, né, por um elemento do domínio. Né? Dado um elemento do domínio, se tiver no domínio da função, vai ser associado por uma função a um outro elemento, e esse outro elemento aqui nós vamos chamar de imagem. Tá? Então, nós vamos estudar esse conceito agora de domínio, contradomínio, imagem. Tá? Aqui tem só uma mensagem aqui para a gente pensar no conceito de função como sendo, podemos imaginar a função como sendo uma máquina que utiliza uma certa matéria-prima, né, para elaborar algum produto final, né, e o conjunto dos números reais como depósito dessas matérias-primas, né. Ou seja, o que acontece a gente tem a lei que associa, né, um número a um outro número, e o que ela vai fazer é simplesmente pegar esse número aqui e vai transformar em algum outro número, né, certo? Então, basicamente a função faz isso. Então, o que vai ser o domínio de uma função, né? Então, vamos aqui formalizar essa definição, né? Se a gente tem uma função que está definida em um conjunto chegando em um outro conjunto, o que vai ser o domínio? O conjunto de todos os x que pertencem aos números reais que satisfazer a definição da função f é chamado de domínio, ou seja, é o conjunto de todos os x que satisfaz a função, tá? E a gente vai denotar o domínio como sendo dom de f, né? Domínio de f. Tá? E o que vai ser a imagem? A imagem de uma função vai ser todos os elementos que estão em R, tais que estão no domínio da função, né? Que é o conjunto de todos os y pertencentes a R, tais que y igual a f de x, onde o x tem que estar no domínio. Isso aqui vai ser chamado de imagem, né? Todos os y que satisfaçam essa condição desde que o x esteja no domínio, né? Então, isso vai ser a imagem de f. Então, a imagem aqui em conjunto, formato de conjunto, são todos os y em R, tais que existe um x que satisfaça essa equação. Vamos ver uns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, né? Tem uma correspondência que associa esses números, 1, 2, 3 e 4, a esses números aqui. Então, a gente tem uma f aqui, né? Temos uma função. Bom, quem vai ser o domínio? O domínio são todos os elementos que são associados a algum elemento aqui nesse conjunto. Todos os elementos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, são associados a algum elemento aqui, ou seja, o domínio é 1, 2, 3 e 4. Quem é a imagem? São só aqueles elementos que pertencem a esse conjunto que estão sendo associados por algum elemento aqui do domínio, né? Ou seja, o 5 ele está relacionado com o 1, o 6 com o 2, o 7 com o 3 e o 4 e o 8 com o 4, né? O 9 e o 10 não está associado, não está relacionado com nenhum elemento do domínio, né? Então a imagem só são esses 4 aqui. E esse conjunto todo aqui, o que é chamado? É chamado de contradomínio, tá? Aqueles elementos que estão nesse conjunto, mas que não estão relacionados com nenhum elemento do domínio, né? Todo esse conjunto é chamado de contradomínio. Aqui, nesse caso aqui, o domínio vai ser 0, menos 5 e 8, e a imagem vai ser menos 5, 4 e 27. E o contradomínio? O contradomínio vai coincidir, né? A imagem e o contradomínio coincidem. Nesse caso aqui, o domínio vai ser menos 1 e 0, e a imagem vai ser 0 e 2. Quem vai ser o contradomínio vai ser tudo isso aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entendido? Então, isso aí é o conceito de domínio, contradomínio e imagem. Vamos pensar aqui, nesse caso aqui, ó. Quando a função aqui é AR igual a πr ao quadrado, né? Que descreve a área de um círculo, né?
Então, o domínio são todos os reais positivos. Aqui o zero. Então, o domínio são todos os reais positivos. E o contradomínio também todos os reais positivos. Primeiro que a gente está falando de raio de um círculo. O raio de um círculo é sempre positivo, né? E se a gente pega o número positivo, eleva ao quadrado. Né? Pega o número positivo e eleva ao quadrado. Isso aqui ainda é positivo, né? Então, a imagem vai sempre cair aqui, ó. Então, o domínio e a imagem dessa função aqui, tá? É exatamente o intervalo aberto em zero e mais infinito. Isso aí é o domínio e imagem da função π igual a r ao quadrado. Da função f de x igual a 1 sobre x. Bom, o domínio vai ser quem aqui nesse caso? O domínio será r menos zero e a imagem vai ser r menos zero. Por que que menos zero? Primeiro, não existe divisão por zero, né? Ou seja, como não existe divisão por zero, essa função aqui não está definida exatamente no zero. Né? Então, aqui no zero, a f não está definida. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, aqui o domínio é exatamente r menos zero e a imagem também r menos zero. E nessa aqui, né, considera a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1. Né? Bom, como é que a gente chega à conclusão aqui de que o domínio vai ser r menos 1 menos r menos, né, o número menos 1 e 1. A gente vai ter que olhar aqui para o denominador. Simplesmente analisar onde ele não pode, onde ele se anula, tá? Onde o x ao quadrado menos 1 se anula. Né? Onde ele se anular, a f não vai estar bem definida. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Né? Então, quando é que o x ao quadrado menos 1 vai ser diferente de zero, né? Isso aqui vai ocorrer somente se o x ao quadrado for diferente de 1. Isso aqui é verdade, né? Se somente o x é diferente de menos 1 e o x é diferente de 1. Né? Ou seja, isso aqui vai ser diferente de zero se somente se o x for diferente de menos 1 e o x for diferente de 1. Né? Então, portanto, por isso que para qualquer valor que seja diferente de menos 1 em 1, essa função vai estar bem definida. E a imagem aqui também vai ser r menos zero. Entendido? Então, o domínio vai ser r menos esse conjunto e a imagem da f vai ser r menos zero. Tá? Então, aqui um pouco do conceito de domínio contra domínio em imagem de uma função, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é o último exemplo desse vídeo, tá? Para trabalhar o conceito de domínio contra domínio em imagem. Tá? Vou fazer deixar alguns exercícios para vocês estudarem mais. Entendido?